Mas se a história terminasse com Jesus morto na cruz, seria muito triste. Porém, a Bíblia nos fala mais. Ele diz que após a morte de Jesus, seus amigos desceram o corpo da cruz com cuidado. Deviam estar com o coração partido. Colocaram-no em um sepulcro. Lentamente rolaram uma grande pedra que servia como porta. Então, tristes, voltaram para suas casas. No próximo dia, os homens que mataram Jesus mandaram os soldados vigiar o túmulo. Eles ouviram que Jesus disse que voltaria à vida depois de 3 dias. Eles não queriam que alguém viesse e viesse e o levasse embora o corpo de Jesus e fizesse de conta que ele estava vivo. Queriam ter certeza de que Jesus ficou morto no túmulo. Então, a história, você pode ver isso com mais cuidado, com mais o passo a passo, né? Contando realmente essa história lá no finalzinho do livro de Mateus, conta como que depois da morte de Jesus. Então, até aí os discípulos, os seguidores, as mulheres, a mãe de Jesus, eles ainda não entendiam, não acreditavam muito no que estava acontecendo, né? Porque o homem que tinha feito tantos milagres, que tinha feito tanta coisa, tinha tanto poder, era chamado Filho de Deus, como que ele morreria? Então, parece que não estava ainda muito claro a história do Cordeiro, que eles ouviram, né, desde os seus antepassados, que o Cordeiro morreria assim. Isaías, o livro de Isaías, fala muito sobre o Cordeiro, né? É interessante que eles já sabiam. Então, mas muitos ainda não entendiam como que isso tinha acontecido com o Salvador deles. Voltando novamente, né, eles achavam que era o rei tinha o poder, o rei não morreria, o rei era sempre vitorioso, né? Então na cabeça deles era mais ou menos isso. Agora eles estavam enterrando o rei deles, né? Ou seja, botando no túmulo. E agora, né? Estavam tristes, o mestre, aqueles a quem eles seguiam, e agora? Então eles ainda não tinham entendido realmente a história da trajetória que Deus preparou para o seu Filho Jesus. Embora eles crescem no Senhor Jesus, eles criam, eles acreditavam que Jesus era o Salvador dele, mas o ser humano é complicado, né? Então vamos para o próximo ponto. Mas os soldados não podiam impedir Deus, a grande pedra também não, e nada poderia impedir o plano de Deus. Assim como ele disse, após 3 dias, Jesus voltou a viver. Ele estava vivo. Os guardas ficaram com medo, um anjo rolou a pedra e todos podiam ver que Jesus não estava mais no túmulo. Durante 40 dias, ele se encontrou com seus amigos e muitos grupos de pessoas. Todos estavam contentes, ele estava com eles novamente, falando, comendo e viajando. Era tudo muito maravilhoso, Jesus estava vivo. Então aqui o ciclo se completa. Deus planejou, Deus executou, Deus cumpriu através do seu Filho o plano. Qual era o plano? Que todas as pessoas, todos aqueles que crescem no Senhor Jesus, fosse morar com ele lá no céu. Lembra por que Deus fez a terra e botou Adão e Eva lá? Para ter comunhão, para ter harmonia com eles, para viver em paz com eles. Não seria só Adão e Eva, seria o mundo todo. Porque Deus disse, deu os dois, né, para ser um casal e multiplicarem, terem filhos e filhos e filhos, e assim a terra ia ficar cheia. Deus junto com todos. Essa era a ideia. Foi quebrado esse plano. Então, por alguém que não gosta de Deus. Então Deus disse, mas eu vou resgatar o meu plano original. E vou mostrar para ele que eu posso todas as coisas. Eu sou o Criador.
Eu sou o Senhor do universo. Eu posso todas as coisas. Então Deus planejou, executou, cumpriu. Agora, todo aquele que crê, esse passa a ter a vida eterna. Não porque é perfeito, mas porque crê no Senhor Jesus Cristo. E o sangue dele derramado na cruz faz com que os nossos pecados sejam apagados e a gente se torne perfeitos aos olhos de Deus. As pessoas quase não podiam acreditar. Ninguém nunca fez isso antes. Ninguém morreu e voltou a viver por si mesmo. Porque lembra de Lázaro e outros, né, que Jesus, Lázaro, quando Jesus ressuscitou Lázaro, foi Jesus que ressuscitou Lázaro. Agora não, agora é o contrário. Ele mesmo, né, Deus, o ressuscitou. Não um ser humano, mas o próprio Deus ressuscitou seu filho Jesus. Jesus estava mostrando a eles que, por ser mais forte que a morte, as pessoas não precisavam ficar com medo de morrer e ficar com Satanás em sua terrível casa. Não precisavam ficar com medo da segunda morte. Jesus era forte o suficiente para fazê-los viverem de novo, mas ele não os faria viver novamente na terra, um lugar estragado pelo pecado. Ele os faria viver no céu, um lugar perfeito e cheio de felicidade. Jesus prometeu fazer isso por todos os que crescem que ele era o Cordeiro dele. Isto é muito importante. Você ouviu o que Jesus disse? Você entendeu? Ele estava dizendo que se um menino, menina, mãe ou pai cresce que Jesus morreu em seu lugar, então poderia ir e viver com ele no céu. E é tudo tão simples. Tudo o que precisavam fazer era crer em Jesus. Era o Cordeiro, mas ele foi castigado por causa do pecado deles. Se confiassem nele, crendo que aquilo que ele disse era verdade, então quando aquele menino, menina, mãe ou pai terminassem de viver aqui na terra, Jesus os faria perfeitos para que vivessem com ele no céu. Uma promessa sem igual, né? Sem igual. As pessoas ouviram com euforia. Eram notícias que todos precisavam ouvir. Falaram por muitas horas com Jesus sobre o plano. E então, ao final de 40 dias, Jesus se despediu e retornou ao céu. E ali onde vive agora, em seu lar perfeito. E é sobre isso que a Bíblia trata. É uma carta de Deus cheia de amor e toda ela é sobre o Cordeiro de Deus. É a Bíblia é isso. É o projeto de Deus, seu projeto especial. Jesus. Jesus, um presente de Deus para toda a humanidade. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha vida eterna. Este versículo da Bíblia resume toda a Bíblia. Resume tudo que Deus planejou, fez e executou. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Eu tenho a vida eterna porque eu creio, não porque eu sou boa. Eu tenho a vida eterna com Deus, por amor dele à minha pessoa. Porque Jesus se fez homem e morreu por mim. Eu espero também que você creia nisso. Eu espero que você entenda isso antes que seja tarde. Porque após a morte não tem mais jeito. Se você não creu após a morte, infelizmente sua morada é junto com Satanás, no lago de fogo. Então meu desejo
E esse tempo que eu tive aqui estudando, falando, foi para que você pudesse ouvir, entender e crer. Porque estar com Deus, morar com Deus é pura fé, é crer. É acreditar mesmo que você não veja agora, mas acreditar. Leia a Bíblia. Eu fiz só um resumo rápido, mas a Bíblia é a carta de Deus para nós sobre o seu Filho Jesus. Leia, aproveite. Até a eternidade. Espero te encontrar lá. Tchau, tchau.